Oi, terceiro ano, tudo bem? Nossa aula de hoje é língua portuguesa. Vai pegar um livro de vocês na página 18. A conversa entre os textos. A tal casa, muito engraçada, existe mesmo. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Os versos de Vinícius de Moraes, musicados por Toquinho, para o disco infantil A Arca de Noé, de 1980, são conhecidos por todos, porém, pouca gente sabe como era o fim original de A Casa, não gravado em disco, mas era feita com um paroró e era a casa de Vilaró. Olha lá o que eu provei ler para vocês. Vilaró é o artista uruguaiano Carlos Paes Vilaró. E a casa muito engraçada é a Casa Pueblo, a sua mais suntuosa obra. Em 1958, o artista plástico, cineasta e escritor, ou como ele se define, um fazedor de coisas, construiu uma pequena casa de lata em Punta Balena, no litoral uruguaiano, pertinho de Punta del Este. Aos poucos foi erguendo novas estruturas e cômodos, sempre em linhas arredondadas. Depois pintou tudo de branco para interagir com o azul do céu, disse ele, né? Vinícius, que por um tempo foi embaixador do Brasil e do Uruguai, era amigo de Vilaró e a presença, né, constante na Casa Pueblo, uma manhã, para agradar as filhas do artista, começou a improvisar. A trova infantil era uma casa muito engraçada. Gostou do resultado e mais tarde, com algumas aparafusadas, saiu a poesia e a música. Então, olha que engraçado. O que Vinícius fez? Ele era muito amigo, né, de Vilaró, então ele ficava muito junto. Então, ele resolveu, num dia, fazer essa música ali, né, pela uma manhã, com as crianças. Então, acabou saindo a música do Era uma Casa Muito Engraçada. Até a morte de Vilaró, em fevereiro de 2014, a casa continuou a ser construída. O artista morou até o fim da vida, na parte mais alta da edificação, que também funciona como hotel e restaurante. Todos os mais de 70 quartos são batizados com os nomes de seus primeiros hóspedes. Tem o Pelé, Alain Delon, Brigitte Bardot, Roberto De Niro, além do quarto de Vinícius de Moraes, é claro. Então, olha lá, ali a gente tem o glossário, que são as palavras que às vezes a gente não conhece. Então, o que é suntuosa? Suntuosa é muito cara e bem decorada. E cômodos, o que é? A parte de uma casa, a sala, o quarto, a cozinha, né? E improvisar é fazer algo sem planejamento. Então, essas são as três palavras que nós temos ali, que na realidade elas estão grifadas no texto. Depois que vocês leram a página 18, vai abrir o livro lá na página 19. Na página 19, ela fala assim: mão na massa. O texto que você leu é informativo porque traz informações sobre determinado tema. Com que outros textos ele dialoga? Com que outro assunto ele está, né, trocando as informações de textos anteriores que vocês viram? Número 2. Qual é a informação mais importante desse texto? O que vocês acham que é a informação mais importante que está apresentando nessa atividade? Depois que fez isso, nós vamos continuar a leitura. Uma obra de arte é sempre aberta, ou seja, ela pode ter múltiplos significados. A música de Vinícius e Toquinho pode ter sido inspirada em uma casa real, como conta a nota que acabamos de ler. Ou pode ser interpretada como a representação de uma casa, um desenho, uma fotografia ou simplesmente da palavra casa. E o que será que é uma intertextualidade? É quando acontece uma conversa de um texto com outro, que ele seja citado ou seja usado, né, como parte dele para compor uma outra obra. Observe como, por exemplo, a capa do livro. Olha lá. É possível dizer que ela conversa com outro texto que você já conhece. Qual será? Olha a capa desse livro, na página 19. O que diz aqui?
ele diz assim, né, que ele é bem parecido com uma obra de René Magritte. Ele fala, isto não é uma maçã, na obra dele. Esse livro, olha o que ele vai falar. Esta é a obra da artista canadense Carrie Smith. Ela também é autora do Destrua esse Diário, cujo objetivo é estimular a criatividade de adultos e crianças com atividades que comumente, né, não fazemos com um livro. Geralmente a gente não faz isso com um livro. O que é? Isto não é um livro. Olha o que está dizendo. O Destrua Seu Diário, para quem não sabe como é, ele tem algumas coisas que mandam você fazer. Então, tem página que ele manda você cortar, tem página que manda você riscar, amassar. São coisas que a gente não faz com um livro. Ela põe uma proposta totalmente diferente. Depois que vocês leram, né? Pode virar lá na página 20 e fala assim. Leia os textos a seguir. Se essa rua fosse minha... Tá aqui, ó. Primeiro textinho. Aprovelei para vocês. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhante, só para ver meu bem passar. Olha o outro textinho que está ao lado, do paraíso. A do paraíso fala assim: se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, não para automóveis matar gente, mas para crianças brincar. Vocês viram que pegou o mesmo sentido da primeira, só que ele mudou. Ele colocou uma maneira mais assim, divertida, né? Ele quer mostrar que para que você quer? Eu não quero que o amor passe e nem carro, eu quero que as crianças brinquem. Você já havia conhecido esses textos? O primeiro é de uma cantiga infantil muito conhecida. O segundo texto é um poema de José Paulo Paes, um poeta muito conhecido. É inspirado na cantiga, mas com outros significados. Olha lá, o que é uma paródia? É a recriação de uma obra já existente com o objetivo de fazer uma brincadeira e provocar risos. As paródias, além de serem engraçadas, muitas vezes apresentam críticas irônicas, né? O que acontece? Quando você pega uma paródia, nós já não fizemos uma paródia de música? Você vai pegar uma música que vocês já têm, já conhece o ritmo, a melodia, e vai transformar essa música em alguma brincadeira. Geralmente ela fica engraçada, ela tem rimas, ou você também pode ser, né, com palavras irônicas. O que é com ironia? Tirando sarro de alguma coisa, da situação da música ou do poema. Lá na página 21, vai propor para vocês produzirem. Então, nós vamos abrir ali na página 21 e fala assim: vamos produzir uma paródia da música Casa. Para isso, escolha um dos inícios a seguir e crie outro. Você pode tanto escolher como criar outro, conforme sua imaginação. Depois dê segmento à sua paródia. Então, o início não é era uma casa muito engraçada? Olha as opções que nós temos aqui. Era uma casa muito vermelha, era um carro muito engraçado, era um bicho muito atrapalhado, era um gato bem preguiçoso, era uma escola muito feliz ou era um sapato muito estranho. Vocês têm 6 opções de começo. Pode usar um deles ou vocês podem estar usando o de vocês. Estão aqui, ó. Aí, número 1, ele fala assim, para dar sequência, né, na paródia que vocês vão montar. Isso é pessoal. Escolha sobre o que você quer falar. Pode ser sobre a própria, né? Sobre a casa, como a letra de Vinícius e Toquinho, mas o importante é que você escolha, então, a outra característica para essa casa. Ela não vai seguir as mesmas palavras que estão, né? Essa era uma casa muito engraçada. Ela vai pegar o ritmo do poema, da música, só que de uma maneira diferente, com a palavra de vocês. Número 2. Pense em palavras e expressões que tenham a ver com o que você escolheu. Liste-as. Por exemplo, se você decidiu falar sobre um cachorro, é importante listar palavras e expressões como latido, abanar o rabo, brincar, brincadeiras, pelos, patas, então tudo relacionado ao cachorro. Se você escolher sobre era um bicho muito atrapalhado, pode ser, né? Dar início ao texto. Número 3.
Procure seguir o esquema de rimas da letra original. Assim, depois de listadas, né, as palavras, busque outras rimas como elas. Então, o que vocês vão fazer? Na número 4, fala assim: por fim, cante a paródia criada conforme a melodia da letra original. O que vocês vão fazer? Escolher uma palavra, a música da casa. Escolher o início do texto do poema de vocês. Então, se for falar sobre Era uma Casa Muito Vermelha, a rima de vocês vai ser relacionada a essa casa vermelha. Se for falar sobre o bicho, pode usar o cachorro como por exemplo, e usar as opções que está dando ali na página número 2. É um poema com rimas engraçados na mesma canção da casa, muito engraçada. Façam com calma, pensem, vê se as palavras se encaixam, se elas rimam, tá? Porque agora a nossa aula vai ser matemática, na página 84. O tema é possibilidades e chances. Neste capítulo, você verá como encontrar o número de combinações possíveis para uma opção de escolher e descobrirá as chances de algo acontecer. Observem ali, ó, nesse celular, aqui, ó. O que acontece? Ele fala assim: trocando os olhos e os focinhos do ursinho, é possível formar ursinhos diferentes. Então, nós vamos trabalhar muitas possibilidades e chances. Vai virar lá na página 86. Possibilidades. A turma do terceiro ano decidiu eleger um sapo como mascote para a gincana da escola. No dia da gincana, os alunos escolherão uma blusa, uma bermuda e um par de sapatos que estão no guarda-roupas para vestir o sapo. Todas as combinações feitas com as blusas, né, as bermudas e os sapatos do mascote são chamadas de possibilidades. Então, o que é? Você tem várias opções, então você consegue, né, tá trocando, que são as possibilidades. Número 1, lá na mão da massa, ele fala assim: quantas combinações de roupas podemos fazer para vestir o mascote? O que vocês vão observar? Eu não tenho uma bermuda amarela e uma estampada, uma camisa verde e outra azul, um sapato vermelho e o outro azul. Então, nós vamos fazer as combinações, né? Trocar sapato, trocar camisa, trocar bermuda. Quantas vezes a gente consegue fazer isso? No número 2, ele fala assim, ó: troque ideia com seus colegas e depois responda aos que se pede. Então, como nós não estamos dentro de sala, nós vamos responder dentro de casa mesmo. Letra A. Todos resolveram a atividade anterior da mesma maneira? Se não, escreva outra maneira de resolvê-la. Essa atividade nós vamos trocar nas nossas aulas do Zoom. Será que algum amigo vai encontrar uma possibilidade diferente da de vocês? Então, faça o de vocês e depois a gente vê o que é que cada um encontrou. Vai virar, né, depois que terminou, lá na página 87. Aqui, ó. Virou na 87, na letra B. Ele fala assim: todos encontraram o mesmo número de combinações para a roupa do mascote? Se não, discuta com o professor para saber qual é o maior número de combinações possíveis e a gente registrar o resultado. Então, na nossa conversa, no nosso encontro do Zoom, a gente vai trocar ideias sobre o nosso resultado. Na letra C, ele fala assim: se sua turma fosse escolher uma combinação, qual seria? Faça uma votação e registre a resposta. Essa letra C, nós não vamos preencher agora, nós vamos preencher só na hora que nós estivermos no Zoom e depois a gente coloca qual foi o voto da maioria durante o nosso encontro. Depois que a gente fez, né, até a letra B, porque a C não tem como fazer, vai lá na número 3, fala assim, ó: durante a aula, Marcelo comentou com sua turma que na lanchonete que frequenta é possível montar um sanduíche com as opções oferecidas pelo estabelecimento. São elas: pão de forma ou pão francês, recheio de presunto, de queijo ou de salaminho. Então, ó, tem várias opções, né? Pão de forma, pão francês, o presunto, o queijo e o salaminho. O professor, então, desafiou os alunos a descobrirem quantas combinações de sanduíches são possíveis, usando apenas um tipo de recheio em cada sanduíche. Juntos, eles construíram a seguinte tabela. Então, vocês vão ter a tabela aqui, né? E olha o que fala. Para preencher essa tabela, os alunos desenharam as combinações de pães e recheios. Agora é a sua vez. Forme uma dupla com um colega, destaquem
os sanduíches da página 9 do material de apoio e descubram todas as combinações possíveis. Depois, colhem na tabela as combinações encontradas. Nós não vamos conseguir fazer essa atividade em dupla, mas vocês vão fazer em casa do mesmo jeitinho. Então, vai lá no material de apoio, no finzinho do livro de vocês, na página 9, ó. O que vocês vão recortar? Só a faixinha do sanduíche, que é da atividade de hoje. Esse tanto aqui pode deixar dentro do livro de vocês. Só vai recortar essa faixinha, tá bom? Recortando essa faixinha, o que vocês têm? Quantos sanduíches vocês conseguiram, né, montar certinho? Vai voltar ali na página 87 e aqui vocês vão fazer as combinações de vocês. Combinado? É uma tarefa divertida, gostosa, vai usar tesoura, vai precisar da cola. Usem a imaginação de quantas possibilidades vocês conseguem estar trocando. Então, esse capítulo nós vamos aprender sobre possibilidades. É a possibilidade da roupa do mascote, é a possibilidade dos sanduíches. Olha que gostoso que vai ser essa descoberta e essa aventura nova, tá bom, turminha? Um beijo, um bom feriado para vocês. Amanhã nós não vamos ter aula e nós estamos na quarta-feira, tá bom? Tchau, turminha!